eu sou a Lana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações e sininhos. E vamos pro vídeo. Já que setembro é o mês da prevenção ao suicídio, hoje nós vamos falar sobre valorização da vida das crianças e adolescentes, depressão infantil e suicídio na infância. Porém, essa prevenção não se faz só no mês de setembro, mas sim todos os dias das nossas vidas. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Bolt? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia mostrando que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim. O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional! Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além! Tudo vale a pena. Não existe dom maior do que o amor. Pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nadar. A depressão infantil, o suicídio na infância, é um tema muito difícil de falar. Porém, devemos tirar esse tabu, compartilhar as informações referentes a esse tema, passar a saber as causas e as formas de ajudar. Então fique conosco até o final do vídeo, porque hoje nós vamos ter duas participações muito importantes da psicóloga Magda Lindsmayer
e do voluntário do CVV, Antônio das Chagas, que vão nos falar um pouquinho sobre esse tema. Como está a realidade brasileira? Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas se suicidam por ano. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que o atendimento de urgência relacionado à tentativa de suicídio aumentou durante a pandemia? O estresse causado em situações como essa eleva a pressão arterial e dificulta as nossas funções mentais, resultando em preocupações e alterações imunológicas. A soma de todas essas reações acontecendo ao mesmo tempo reforçam distúrbios de humor, ansiedade e angústia. A solidão e as perdas, sejam elas de entes queridos, de trabalho ou da liberdade, também agravam os problemas de saúde mental. Você sabia que as 3 principais causas do suicídio são o desespero, o desamparo e a desesperança? Fique atento aos sinais de alerta. Estudos apontam que as pessoas com pensamentos suicidas costumam apresentar 3 sinais típicos. Elas se sentem fracassadas, sentem desesperança em relação ao seu futuro e se sentem presas em suas vidas. Para diminuir o estresse do cenário atual de pandemia, mantenha-se conectado com os amigos e os familiares. Busque uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e meditação. Crie momentos de lazer com atividades criativas como pinturas, música e dança. Sua dor não é frescura. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Procure ajuda do seu médico caso sinta sinais depressivos. Conte também com apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV, uma central de atendimento voluntária e gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias. Vamos então entrevistar a psicóloga Magda Linsmeyer, que vai nos contar mais sobre esse assunto. Olá Magda, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Conte-nos um pouco sobre sua atuação como psicóloga em nossa região. Então, olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Parabenizo a todos vocês, alunos, professores da escola, por essa iniciativa, pelo projeto. O que é depressão infantil? A depressão infantil tem o seu diagnóstico um pouquinho mais difícil de trabalhar. Porque muitas vezes ela é confundida com mau humor, com birra, agressividade, tristeza. A tristeza ela faz parte, né, da nossa vida, da nossa existência enquanto seres humanos. E seja criança, seja adolescente, adulto, né? Mas como diferenciar então a tristeza da depressão? Vai da intensidade com que ela acontece, da sua persistência e da mudança nos hábitos da rotina da criança. Geralmente a depressão infantil ela se manifesta depois de um trauma. A separação dos pais, a mudança de escola, a perda de um ente querido, do animal de estimação. Quais os principais sintomas da depressão infantil? Geralmente os sintomas se manifestam principalmente no comportamento da criança. Então ela se torna uma criança mais apática, ela não se expressa, não se expressa se está triste, se está feliz, se está com raiva. A sua postura também muda, ela se torna uma criança mais para baixo, com o corpo mais curvado. Ela apresenta sentimentos de desesperança, agressividade, pessimismo. Ela tem dificuldade de concentração, né? Principalmente na escola isso aparece, dificuldade de raciocínio, de memória.
Também tem a perda do apetite, pode também influenciar no seu sono, né, trazer o sono em excesso ou a falta dele, a insônia. Também altera a sua autoestima, ela tem sentimentos de inferioridade. Também ela pode apresentar sentimentos de culpa, uma culpa pela separação dos pais ou pela perda de ente querido. E também ela pode ter ideias de suicídio, né? Pensamentos de morte ou de tragédias recorrentes. Ao notar os sintomas, o que podemos fazer? Se você tem algum amigo, algum conhecido, seu filho ou aluno que esteja apresentando alguns desses sintomas com persistência, com muita intensidade, procure escutar ele, acolher o seu sofrimento, tentar entender o que está acontecendo com ele e aí então também indique a ajuda profissional, faça os encaminhamentos necessários. Qual o comportamento suicida? Então, o comportamento suicida, ele envolve o ato do suicídio em si, também envolve a tentativa de suicídio, que é quando a pessoa tenta, né, o ato de tirar a própria vida, porém não é tão letal. Envolve também o planejamento do suicídio, que é quando a pessoa faz todo o planejamento do ato. Envolve a ideação suicida, que são as ideias, pensamentos que começam a envolvê-la, né, pensamentos de morte. E também a automutilação, que é o ato de se autoflagelar, né? Não com a intenção de tirar a própria vida, mas com a intenção de aliviar aquela dor naquele momento. Lembrando que a automutilação, ela não é um ato exibicionista. A pessoa, ela não se automutila para se exibir, mas sim para pedir ajuda. Ela está demonstrando que ela está precisando de ajuda naquele momento. O suicídio, ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Então, nós não podemos dizer que a pessoa tirou a própria vida, morreu por suicídio por isso ou por aquilo. Existem diversos fatores que envolvem o comportamento suicida. Dimensões históricas, socioeconômicas, culturais e ambientais. O suicídio é a segunda causa mais frequente de morte entre os jovens no mundo todo. Quais as principais causas do suicídio? Então, nós falamos em fatores de risco, né? Existem alguns fatores de risco para o comportamento suicida. O primeiro deles é tentativas anteriores de suicídio. A pessoa que tentou alguma vez tirar a sua própria vida, ela pode tentar de novo de maneiras mais letais. Então as tentativas, elas vão se tornando cada vez mais letais. Se também teve alguém na família, algum conhecido que tentou o suicídio, isso também pode ser um fator de risco para aquela pessoa. Os transtornos mentais também são um fator de risco. Porém, eles não podem, a gente não pode generalizar que todas as pessoas que têm algum transtorno mental têm o comportamento suicida. O uso abusivo de álcool e outras drogas também é um fator de risco. O uso dessas substâncias, elas geralmente ocorrem para aliviar o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico. Então é preciso ter bastante atenção no uso de álcool e outras drogas e como isso é facilitado o acesso para a criança ou para o adolescente. Também não podemos deixar de citar o momento em que estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, que é um momento anormal para todos nós, né? Ninguém viveu uma pandemia dessas proporções. Então nós não sabemos muito bem como lidar com o momento presente, nós não sabemos o que esperar do futuro, então isso também traz um sofrimento intenso. A pessoa com comportamento suicida, ela tem uma dor insuportável. Então é um sofrimento que ela não consegue controlar, não consegue conviver com isso. Ela tem a necessidade de acabar com aquela dor no momento. O comportamento suicida, ele apresenta sentimentos ambivalentes. Então a pessoa, ela quer terminar com aquela dor, ela quer morrer, mas ela também quer viver. Então é preciso ter um olhar diferenciado para a necessidade dessa pessoa nesse momento. Ela não consegue lidar com frustrações, não consegue lidar com as adversidades da vida e ela não consegue enxergar outra saída senão o suicídio. A nossa função é demonstrar para essa pessoa que sim, existem outras saídas e existem outras alternativas que não o comportamento suicida. Qual o papel da família, amigos em um caso suicida? É preciso estar atento em frases de alerta. A pessoa que tem um comportamento suicida, ela geralmente dá sinais de que ela não está suportando mais.
Frases como eu não presto pra nada, a minha vida não tem sentido, eu não aguento mais, eu quero sumir daqui. São frases que nós devemos ficar alerta para tentar auxiliar essa pessoa. Estar disposto a ouvir essa pessoa, acolher o seu sofrimento. Se você tem algum amigo, algum colega que está com alguns desses sintomas, que você percebe seu comportamento diferente, mostre para ele que você está disposto a ouvi-lo sem julgamentos e sim para acolher o seu sofrimento. Também não menospreze o sofrimento de uma pessoa. Geralmente a gente ouve que criança não sofre, criança não tem problema, mas criança sofre sim, do seu jeito, da sua maneira. Nós temos diferentes formas de encarar o sofrimento, de encarar as adversidades da vida, e é preciso respeitar a percepção de cada um. E uma forma de prevenir o comportamento suicida, principalmente na escola, é não praticar o bullying. Respeitar as diferenças, respeitar a diversidade que existe. Quando você respeita a cor da pele diferente da sua, quando você respeita o jeito do amigo que é diferente do seu, a roupa que é diferente da sua, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, a família dele que é diferente da sua, a religião dele que é diferente da sua, o corpo dele que é diferente do seu. Quando você respeita todas essas diferenças, você está respeitando a vida do outro. Você está demonstrando que a vida dele importa e muito. Nós precisamos respeitar essa diversidade, porque o preconceito, o bullying, ele traz consequências negativas para a vida da pessoa que sofre isso. E se você conhece alguém que está passando por isso, acolha o seu sofrimento, indique a ele procurar a ajuda de um profissional se necessário. Na nossa cidade, nós temos os postos de saúde que atendem com profissionais especializados. Nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. São serviços do SUS e são públicos e servem a toda a população. Além disso, nós temos também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço voluntário e gratuito, onde com certeza você encontrará uma escuta acolhedora. Agradecemos a sua participação em nosso canal. Obrigada. Há uma tragédia silenciosa que está acontecendo em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais raras, os nossos filhos. Eles estão em estado emocional devastador. Por isso, devemos estar presentes em suas vidas, ajudá-los e acolhê-los. Estamos aqui com o Antônio Álvaro, que é voluntário do CVV e vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. O que é o CVV? O CVV ele é uma organização que existe no Brasil desde 1962. Ele surgiu em São Paulo com 14 jovens que tinham um propósito de criar um trabalho que oferecesse uma ajuda humanitária. Então nós estamos com 58 anos no Brasil. Hoje o CVV é composto por mais de 100 postos e somos um grupo de mais de 4.000 voluntários. Em que caso as pessoas podem estar procurando a ajuda do CVV e como? O CVV ele existe como um pronto-socorro emocional. Você deve ter percebido que nesse período aqui de Setembro Amarelo todo mundo diz liga 188. Está na TV, está na internet, está em todo lugar, ligue 188. O CVV, esses 4.000 voluntários do CVV, eles têm o papel de atender o 188. É a única organização não governamental, é o único grupo de serviço voluntário que atende um número tridígito de um órgão do governo. E a pessoa procura o momento em que ela sentir que gostaria de conversar com alguém. O CVV ele não faz restrição, tipo, você não precisa ter uma demanda específica para ligar para o CVV. CVV é uma pessoa querendo desabafar e outra pessoa disposta a ouvir. Quem pode ser voluntário do CVV e como? Então, toda pessoa que tem mais de 18 anos, que deseja fazer o trabalho, tem que ter disponível mais de 4 horas semanais para fazer o plantão, estar disposta a passar por capacitação. O serviço do CVV ele exige uma capacitação constante
E o CVV oferece essa oportunidade de capacitação para as pessoas. E a pessoa que deseja tornar-se um voluntário, ela entra no site, no cvv.org.br, na aba voluntário, e ela faz uma inscrição. É uma coisa recente que agora o CVV dispõe do curso de iniciação EAD. Então hoje o CVV oferece um curso de EAD, onde a pessoa faz esse curso e ao final ela pode começar a prestar o serviço em um posto ou via remota. Também é uma novidade que a pandemia trouxe aí, que o CVV já vinha trabalhando, mas foi forçado a instituir, né? Que é o atendimento remoto, que tem um programa onde a pessoa instala no seu computador e faz o atendimento via computador. Mas sempre credenciado a um posto, né? No caso, o Rio Negrinho tem posto de CVV há 15 anos. O trabalho demanda de muito conhecimento, de muita experiência, de muita boa vontade. E o CVV ele tem um trabalho constante de capacitação dos seus voluntários. Porque a gente trabalha com a dor do outro, a gente trabalha com a essência do outro. Então, o CVV ele tem muito compromisso ético, tem muito compromisso de condução, assim, de conduta mesmo, sabe? O voluntário do CVV, ele se torna voluntário quase que em tempo integral. Ele não pode ser uma pessoa quando ele está atendendo o telefone, aquelas 4 horas, e fora disso ele ser uma pessoa de uma outra conduta. Então, assim, a pessoa que ingressa no serviço voluntário do CVV, muitas vezes ela vai passar por várias capacitações. A pessoa adere a um modo de viver, a um modo de se relacionar que é mais compatível com essa acolhida que o CVV faz. O atendimento do CVV tem como linha mestra acolher o outro, acolher a dor do outro, acolher o momento difícil que o outro está passando. Qual a relação do voluntário com o CVV? O voluntário do CVV, nós temos o trabalho é pautado em práticas, princípios e preceitos. E o primeiro preceito do trabalho do CVV chama-se o outro em primeiro lugar. Então, o atendimento do CVV ele tem por base ouvir, acolher, não julgar, não criticar e não dar conselhos. É um acolhimento. Você deixa que a pessoa manifeste o que ela está sentindo. A pessoa às vezes chora, às vezes fala, às vezes simplesmente ela quer saber que tem alguém que está com ela naquele momento. Então o trabalho do CVV tem por objetivo final a prevenção ao suicídio, mas a gente entende que o suicídio ele é um processo. O ato suicida ele não nasce e se executa no mesmo dia. É um processo que às vezes ele se compõe por muitos anos da vida da pessoa. E esses momentos de solidão, de tristeza, de isolamento, de depressão às vezes, eles são os gatilhos que levam a pessoa a pensar em tirar a própria vida. Então, quando nesse momento ele consegue contar com alguém, ele consegue desabafar com alguém, ele encontra alguém que acolhe essa dor, você está aliviando essa panela de pressão interna que muitas vezes vai levar a pessoa a cometer o ato suicida. Toda pessoa que estiver se sentindo sozinha, estiver se sentindo triste ou que simplesmente deseja conversar com alguém, pode ligar 188 ou acessa o site cvv.org.br, porque o atendimento também é por chat, por VoIP e por e-mail. Mas o atendimento mais procurado é o mesmo por telefone 188. O telefone 188 ele é gratuito, ele está disponível 24 horas por dia, atende qualquer tipo de aparelho, sem gastar crédito, sem gastar linha, sem gastar nada. E o chat também, a pessoa entra, tem alguém para conversar, mas o telefone 188 hoje ele é o carro-chefe. O CVV atende hoje mais de 9 mil ligações por dia. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, o CVV está sempre disponível e toda pessoa que desejar, que tiver
sentir que está sozinho, que gostaria de desabafar, que às vezes não se sente à vontade para desabafar com alguém do seu meio ali, né, do seu contexto, pode ligar 188. O atendimento do CVV ele tem por princípio o sigilo e o anonimato. Então tudo que uma pessoa fala ao telefone 188 é entre ele e o voluntário. O voluntário não se dá ao direito de compartilhar algo que não é dele, que é da pessoa que ligou. Então, e esse é um grande diferencial, porque nós, por cultura, às vezes temos muita dificuldade de falar das nossas dores, dos nossos medos, das nossas fraquezas, e o CVV ele oferece esse espaço de sigilo e de anonimato, onde a pessoa pode realmente expressar a sua emoção. Não só nessa pandemia, mas também como na vida, que a gente nunca esqueça. Tudo tem solução, tudo passa, e que a gente seja como um girassol. Nós florescemos onde nos plantarem, desde que tenha luz. Acredite, algumas pessoas entendem esta dor que você guarda do seu silêncio. Fale, você não está só. Repita comigo, você é forte, você é capaz, você consegue.